Neste momento, se encontramos neste lugar para meditar na palavra do Senhor e compartilhar com todos vocês. Estamos meditando sobre na palavra de Deus, ser manso, e temos já deixado algumas reflexões e queremos continuar com esta orientação, meditando nesta orientação dentro da palavra do Senhor. Lemos na última reflexão no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 5, e vou ler nesta oportunidade novamente aqueles que acompanham sempre as meditações da palavra de Deus, mas aqueles que vão entrando, ouvindo da palavra de Deus pela primeira vez, então às vezes lemos 2, 3 vezes por causa disso. Versículo 5: E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e eis que da nuvem uma voz que disse: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo, escutai-o. Isto na transfiguração do Senhor Jesus. Meus amados, meus queridos, eu começo essa reflexão sendo exortado, lhe exortando, mediante a palavra de Deus, lhe dizendo: ser manso, tem que andar com Cristo, tem que aprender dele. Os discípulos foram do jeito que foram, morreram do jeito que morreram, porque os discípulos, nenhum dos discípulos tinha histórico favorável. Eu não sei se você sabe, se você já foi inteligente para isso, ou se você gosta só de andar por cima das águas, você não gosta de mergulhar no oceano. Se você já pegou o histórico dos discípulos. Todos os discípulos tinham um histórico que, se Jesus não fosse Deus, onipresente, onisciente, onipotente, não escolhia, não separava, não chamava, não vocacionava aqueles homens para o ministério, para levar as boas novas, porque eles não tinham histórico favorável. E a gente sabe que os homens não querem pessoas desfavoráveis, principalmente que tenham um histórico ruim. Você vai para uma empresa, eles pedem currículo, avalia o currículo, qual foi a empresa que você trabalhou, o que você fazia, se o horário de serviço, né? Se você é uma pessoa pontualista, e vai tudo por aí. Mas Jesus, ele viu o passado dos discípulos, viu o presente e o futuro. E andar com Jesus é isso. Muitas e muitas as passagens da Bíblia, a gente vê o que foi notificado aos discípulos do mundo espiritual. Você imagina você estar com um homem de carne e osso, ele chamar à parte, como Jesus chamou, a Pedro, a Tiago, seu irmão, e a João: João, vocês três, eu quero mostrar algo para vocês, vamos ali. E aí eles nem sabiam do que Jesus pretendia para que eles vivessem aquela experiência. E veja que eles vão sobre o monte, e no monte Jesus se transfigura, e o rosto de Jesus se resplandece como a luz do sol, as suas vestes ficam brancas como a luz, e de repente surge aquela nuvem luminosa, resplandecente, e eles escutam uma voz: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro, em quem faz a minha vontade, porque dar prazer é isto, é alegria. Escutai-o. Foi o que aquela voz, ele não viram ninguém,
Mas no mundo espiritual, eles ouviram aquela voz soando de dentro daquela nuvem. Que experiência! Eu quero lhe dizer a você que ser um cristão nascido da água e do Espírito não é só se tornar um religioso não, rapaz. Um frequentador de religião. Tira isso da tua cabeça. É por isso que tem muitos aí que só é folha. Trisca nele, trisca nela, que tu vai ver o lobo aparecer. Jesus nunca ficou frustrado na vida porque ele conhecia, a Bíblia diz que ele conhecia tanto as pessoas como os espíritos caídos. Esse negócio de se acostumar com irmão, irmãozinho, irmãzinha, dá nisso, dá em frustração. Jesus brincava, sorria como um ser humano, mas nada de se acostumar. Tem gente que quer se acostumar com a Bíblia e não quer ser exortado. Tira isso da tua cabeça, que a Bíblia é a palavra. E Deus não se acostuma com ninguém, nem com os anjos, rapaz. Nem com os anjos Deus se acostuma lá no céu. Ora, Davi era um homem segundo o coração de Deus, nem antes e nem depois, mas na hora que Davi pecou, Deus estava lá com o profeta para o repreender e o corrigir. E nós todos os dias, eu e você, somos corrigidos por Deus através da palavra. Daqui eu sei que tem pessoas, uns aceitam, outros não aceitam, porque a palavra toca no profundo, onde eu não vejo, onde eu não sei, passado, presente e segurando para o futuro. Aí eu quero lhe dizer, eu estou lhe fazendo essa comparação toda para chegar onde o Espírito já me direcionou. Os discípulos foram mansos por isso. Os discípulos não quiseram agir pela força física, por isso. Você lembra de Pedro? Jesus ia na última viagem, descendo para Jerusalém para morrer por mim, por você e por todos. Chegou numa aldeia e disse assim: vai lá, Pedro, pede uma dormida para a gente passar a noite, para no dia seguinte a gente continuar. Pedro foi. Quem manda? Jesus. Ele disse: Jesus está mandando, eu vou. Todo mundo sabe que Jesus é o Filho de Deus, ainda que eles não acreditassem, mas pelos milagres, pelos sinais, dava para se perceber. Então eu vou. Jesus é Jesus. E vai, chega lá, fala no nome de Jesus. Por causa que Jesus libertou o Gadareno, que é aquela cidade de Gadá, e os demônios entraram naquela manada de porco e o precipitaram no mar. Ele chegou e disse: o meu Senhor Jesus, o meu mestre Jesus mandou falar aqui uma dormida para a gente passar a noite, para a gente no dia seguinte entrar em Jerusalém. Para quem? Para Jesus. A palavra foi não. Pedro voltou daquele jeito. E aí, Pedro? Senhor, não. O senhor quer que eu faça que nem Elia? Clame a Deus, ele mande fogo do céu para ele saber. Olha o sentimento de Pedro. Pedro diz isso para Jesus. Jesus olha para ele e diz: Pedro, tu não sabe a quem espírito tu pertence, não, Pedro. Eu vim para salvar e não para destruir, Pedro. E glória, este mesmo Pedro que cortou a orelha do soldado, que negou Jesus, mais tarde estava transformada, colocando as mãos sobre os enfermos e curando, expulsando os demônios no nome de Jesus, e cheio, glória do Espírito Santo. Então ser manso é isso, aprender com Jesus. Agora eu te pergunto, já finalizando, que mansidão é essa? Que não aceita a verdadeira doutrina, ser exortado pela Bíblia, rapaz. Não, mas a minha religião diz que eu posso fazer isso, que eu devo fazer aquilo. Fica até aborrecido com o vaso de Jesus, porque prega a justiça. Você não é manso. Quem é manso aceita a orientação do mestre, ou então pelo menos aprende com ele para ser manso. Glória a Deus, os discípulos foram mansos por isso e morreram do jeito que morreram, porque eles aprenderam a ser manso com Cristo.
Oh, glória!